Olá pessoal, Matheus Almeida falando, Trader, aqui no canal Price Action Descomplicado. Eu sou analista técnico CNPI e estou fazendo uma série de episódios a partir de alguns indicadores que muitos traders usam, muitos analistas também utilizam esses indicadores, e com muito prazer que eu abro essa série com o On Balance Volume, o OBV. O ABV ele é muito utilizado, tá, nas ações. Eu inclusive utilizo muito ele nas ações. Ele é um norteador, tá? O que é o OBV, o On Balance Volume? Ele é um indicador de saldo de volume, tá? Então ele é um indicador de saldo de volume acumulado de um determinado ativo, que é associado à evolução do preço dos volumes a cada dia, tá? Quem foi que cunhou este indicador, tá? Esse indicador foi criado e publicado por Joseph Granville, tá? O Granville, ele publicou um livro em meados de 1976, que era Granville's A New Strategy of Daily Stock Market Time for a Maximum Profit. E esse livro, ele traz o OBV, tá? Então, o que ele propõe no OBV? Eu tô com o OBV aqui na tela, tá? Casos que vocês, quem já não conhece, eu estou com ele plotado aqui com uma média móvel de 10 períodos, mas já falo ela, não vou antecipar as informações aqui. Bom, o autor propõe que o volume financeiro, pessoal, negociado em um determinado ativo, ele deve ser adicionado ou subtraído do seu saldo anterior. O que isso quer dizer? Quando nós temos um dia de alta, esse volume financeiro é somado ao volume total do ativo, tá? E quando ele é um dia de baixa, ele é subtraído do volume financeiro do ativo. Partindo do princípio da teoria de Dow, em que o volume precede o preço, Granville propôs que o volume financeiro antecede as movimentações dos preços, com uma acumulação ou distribuição, tá? Criando esse indicador tão gostoso de utilizar, que é o OBV. Há muitos traders aí utilizam, inclusive traders raiz, que eu chamo, Márcio Noronha, e traders old school, da velha escola da análise técnica brasileira, eles utilizam o OBV, tá? Então ele foi muito utilizado e é utilizado na análise técnica de ativos, não para day trade. Nunca fiz o teste, não tenho como falar se funciona ou não funciona, porque eu nunca contabilizei entradas a partir do OBV, tá? Ou níveis de suporte e resistência, rompimentos a partir do OBV. Nunca operei ele, né, com indicadores no day trade, porque também não opero com indicadores, assim só o price action da leitura do gráfico de barras. Mas nas ações eu gosto muito de usar ele, tá? Porque nas ações essa questão do volume financeiro me chama muita atenção, tá? E realmente eu testo, porque meu nível de assertividade de swing trade é bem alto, e ele é um dos indicadores que apoia as minhas decisões, tá? Então, muitos investidores analisam o OBV, tá? Basicamente, a aplicação dele é em confirmar a força da tendência, se há divergências ou não no OBV, por isso que eu uso essa média móvel de 10 períodos, tá? E também confirmar linhas de suportes e resistências a partir do OBV. Ele é muito interessante de se usar, tá? Eu vou partir aqui para o gráfico para a gente dar uma olhada como funciona realmente o OBV, tá? Ele é bem interessante. Bom, eu estou aqui com uma ação do Ibovespa, tá? Ainda tá, o ativo está até em leilão no momento, mas eu deixei sinalizado aqui o OBV para a gente dar uma olhada no movimento do preço e no movimento do volume financeiro. Vejamos, tá? Vou pegar aqui para a gente poder falar melhor. Aqui nós temos um topo definido por este topo aqui, tá? Vejam que este topo anterior aqui, ó, tá quase mais ou menos no mesmo nível desse topo definido aqui no OBV. Só que olha o topo anterior, aonde está. Então a gente teve aqui um dia, provavelmente, essa bandeira de muita acumulação de volume financeiro,
tá? Na expectativa de uma tentativa que não fosse realmente uma bandeira de baixa ou a realização dos vendedores que vinham vendendo o ativo já há mais tempo, né? Tivemos aqui, poderia sinalizar como sendo um ombro, cabeça a ombro, né? Ativou vendedores nessa região aqui, ó. Isso. Poderia ter sido apenas um pullback para mais uma correção de 3 pernas, tá? Mas não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é nós nos determos aqui, foi até uma terceira perna climática, vejam, um clímax de venda em uma região de suporte e compradores entraram defendendo essa região. Mas vejam o OBV, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O preço está aqui hoje e o OBV já está rompendo o fundo do ativo, tá? Opa, ó. O OBV está rompendo o fundo do ativo. Então, isso aqui eu chamaria de uma divergência com o OBV, do preço e o OBV, tá? Possivelmente, lembrando que aqui, desculpa, mas lembrando que aqui não é nenhuma indicação de compra ou venda de nenhum ativo, é apenas compartilhando o estudo de um indicador, tá? Como analista técnico CNPI foi auferido na prova conhecimento sobre alguns indicadores e o OBV era um dos relacionados. E nesses episódios eu vou trazer todos esses indicadores relacionados, que são os indicadores mais utilizados pelos traders, ok? Traders institucionais, traders do varejo, o que chama atenção é essa relação. Então vamos dar uma olhada aqui. Por que eu utilizo? Eu uso essa média móvel de 10 períodos aqui, porque ela me dá o norte, tá? Do sentido da tendência. E quando eu tenho esses rompimentos, eu sempre me chamo a atenção do gráfico, tá? Vejam só outra aqui, ó. Nós tínhamos esse topo demarcado aqui. E vejam a distância do volume financeiro para o preço, tá? Então, essas nuances do OBV, ele também sinaliza fundos, como o fundo duplo aqui, ó. O OBV já tinha dado fundo e já estava um OBV comprador, um OBV acumulando, tá? Para testar a média móvel, o OBV acumulando preço, enquanto o preço fez o quê? Um teste de média móvel para o fundo duplo e aí sim pivotar, né? Fazer um pivô de alta aqui para fazer um teste de topo, deixando essa linda Shoot Star aqui, né? Que quem gosta já opera ela com maestria, entrando no fechamento dela aqui, stop acima, buscando um 2 para 1, aqui seria o meu alvo, seria um belo trade. Bom, enfim, vamos procurar aqui então alguns outros ativos com relação ao OBV para ver se a gente encontra algumas divergências. Então, o OBV ele norteia muito nessa questão de tu estares validando a tua análise a partir de um indicador tão importante que é o on-balance volume, né? Que é o volume acumulado. Vejam só aqui, pessoal. Lembrando que eu estou apenas analisando o OBV. Hoje o nosso objetivo aqui é analisar o OBV, tá? Irei trazer também algumas leituras do Price Action, assim como a gente faz aqui, mas sempre lembrando um conteúdo educacional, né? Tentando trazer a informação do Price Action descomplicado para todos, tá? Vejam essa situação aqui, ó. Nós tínhamos aqui um topo anterior. Olha a força que teve este rompimento, o que se pode sinalizar uma possível bandeira aqui, correção, para uma retomada da alta, tá? E aí, se retomar a alta, ele vai mensurar, possivelmente, esse mastro aqui, né? Dessa bandeira.
que a bandeira, inclusive, pelo price action, teria dado entrada uma primeira máxima aqui, tá? Mas esta aqui seria um fundo duplo com uma boa barra de sinal, o que faz muito sentido, e nós temos muitos bons alvos acima, que daria aí trade de 15%. Quem é mais conservador colocaria o stop aqui, tá? Pelo price action. Mas como a gente tem a média móvel de 20 períodos nessa região, eu poderia fazer o que, pessoal? Que é uma grande estratégia, tá? Quando tu não queres utilizar um stop técnico adequado, que seria aqui no fundo anterior, nesse fundo duplo aqui, seria um bom stop técnico, mensurar a barra, tá? Mensurar a barra e colocar um stop de 1 para 1 dessa barra aqui, ou 2 para 1, tá? E aí tu tá com um stop aí de 8%, buscando um lucro de 15, praticamente 2 para 1. Vamos continuar nossa busca aqui. Americanas, coitada das americanas, né? Difícil falar das americanas, era um bom ativo, né? Por essa governança. Vejam, americanas aqui foi um excelente caso que a gente pegou, pessoal. Olha, vejam que topo marcado no OBV, marcado no preço, tá? Aqui nós tínhamos o fundo anterior, foi marcado. Vejam esta queda aqui que já rompeu o fundo anterior, que era um fundo relevante, né? Era um fundo muito relevante de preço, de acumulação de volume. E a gente está praticamente aí no negativo. Complicado, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó. O pessoal tá batendo forte no ativo, infelizmente. É uma pena não é uma pena por questões da governança ou outra coisa qualquer, é uma pena porque nós temos uma empresa, né, se desvalorizando em poucos dias mais de quase 90%, tá? É um ativo que já valeu bastante. Claro que estava também com essa questão da epidemia e tudo que nós tivemos relacionado à política, mas foi um ativo que, ó, chegou a valer seus R$125, tá? Em 2020, já após pandemia aqui, ó, a pandemia foi em fevereiro, tinha se recuperado. E vejam o OBV como está em relação ao preço, tá? Vejam o OBV como está em relação ao preço. Bom, espero que a CVM jogue duro com o pessoal aí é uma empresa, né? Muitas pessoas, muitas famílias dependendo do seu sustento e acontece uma coisa dessa. Bom, vamos ir aqui no nosso OBV. E tem, pessoal, o OBV, ele acompanha a tendência, né? Ele é um seguidor, o OBV ele é um seguidor de tendência, já diria o Granville, né? Então o OBV é um seguidor de tendência. Vejam que ele sinaliza possíveis reversões, mas aqui a gente está vendo uma tendência saudável, tive numa tendência saudável. Então, é um trabalho minucioso, tá? Mas a gente pode ir notando assim, que sempre aparece BBDC4, tá? Aqui o ativo está lateral, pode ter deixado aqui um possível fundo mais alto nessa região, tá? A gente vai ter que ter uma reação aqui para vir pelo menos testar um topo, mas a partir desse rompimento de topo aqui a gente já pode deixar aqui um topo mais alto, um fundo mais alto, topos e fundos ascendentes, tá?
pode estar se designando aqui para recuperar esse grande gap. O ABV já vindo para um rompimento, onde o preço ainda não esboçou, então o acúmulo aqui financeiro já está sendo maior, que pode levar aí a um bom trade, né? Tem que aguardar. Olha aí, ó, BBSE3, OBV em tendência de alta, seguido pela média móvel de 10 períodos. E lá no gráfico nós temos a média móvel de 20 períodos exponencial plotada e a trastejada média móvel de 9 períodos plotada também, porque eu gosto de usar com ações, tá? E a média maior, 200 períodos a laranja. Aqui a gente está observando somente gráfico diário, pessoal. Aí pode ser replicado para os tempos maiores, tá? Mensal, semanal, para pegar tendências maiores de longo prazo, pode ser replicado também. Para mim funciona muito no gráfico diário, e então eu gosto de usar ele pelo diário. Olha aqui, ó, Minerva. BIF3, veja que esse topo deixado aqui era aqui, ó, inferior. O acúmulo maior foi nesse topo aqui, ó. Tá? E agora a gente está tendo uma tentativa de rompimento e aqui o ABV já rompeu, já fez o pullback e está indo embora. Tá? Tá indo embora. Quem quiser ficar observando esses ativos aí e depois conversar, entrar em contato, poxa, fica à vontade. Comigo é o maior prazer, a gente pode colocar no radar e ir estudando, né? Estudando eles. Esse é o trader, ele estuda, ele não apenas opera. Operar é uma das partes mais fáceis que é a fazer a entrada, a saída e os alvos, né? O mais difícil é o mindset, o teu controle de risco e o estudo por trás de tudo isso. Tá? Aqui a gente tem já um ABV rompendo fundo também, Banco Pan, e ele está fazendo um fundo triplo, tá? Pelo gráfico. Badespar em tendência de alta, acompanhando o ABV, acompanhando a tendência, né? Como eu falei para vocês, ele é um seguidor também de tendência, como ele precede o preço, ele está sempre no sentido do movimento do preço. Aqui também já tentando romper fundo, praticamente, mas o preço está testando ali numa região de suporte da Braskem. Aqui, ó, Cosan, nós temos a seguinte para Cosan, tá? Ela aqui tá com fundo bem definido, mas para mim isso é uma grande congestão, tá? E o OBV tá em tendência de alta, tá? Tá demonstrando uma tendência, um acúmulo de tendência de alta com topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto e fundo mais alto. Topos e fundos ascendentes, princípio de uma tendência de alta, não princípio, é a origem de uma tendência de alta. Então, a gente pode ter aqui uma possível tentativa de rompimento, tem que verificar como vai chegar o preço até aqui e como esse OBV vai se comportar, né? Lembrando, mais uma vez, não há nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo, é apenas um estudo sobre o indicador chamado On Balance Volume, o OBV, criado por Joseph Granville. A Embraer está muito bonita também graficamente, né? O ativo deu uma acelerada agora e o OBV acelerou junto. Ó, Gerdau já está tentando romper o
topo. E aqui já rompeu, tá? Então, a gente tem que estar sempre... Pode falhar aqui e voltar, né, pessoal? Pode falhar, claro que pode, como aqui pode falhar. Ou vir fazer um pullback e voltar, ou pode falhar aqui e vir para níveis mais baixos. Mas eu acho que não tem, assim, muito o que falar, né, do OBV, só... Basicamente é isso, né? Ele é o volume financeiro acumulado. Então, em dias de alta, ele soma esse volume financeiro, em dias de baixa, ele subtrai, tá? Ele precede, geralmente, os rompimentos do preço de topos anteriores ou fundos. Ele pode ser estudado como um gráfico de linha, tá? Pode ser plotado uma média móvel para te dar um sentido melhor, assim, visualmente. Eu gosto muito das médias móveis, tá? E como a gente trabalha no mercado caótico, elas representam muito a organização desse caos. Isso aí chama muita atenção, né? A questão dos rompimentos aqui, ó. EZTEC 3, ó. E o preço ainda não... O preço testou esse topo anterior, tá? E deixou aqui uma barra de um doji, uma barra de indefinição, né? Mas já com um fundo mais alto. Mas aqui é uma lateralidade, então o que pode estar acumulando por rompimento dessa lateralidade, né? A gente está aqui numa lateralidade de preço. O que pode estar acumulando aqui, compradores acumulando o OBV, topo anterior, para o rompimento aqui, né? Possível rompimento, a gente nunca sabe, o mercado é soberano. É a possibilidade, né? A probabilidade de um possível rompimento. Aqui também, no caso parecido com a Fleury. GGBR4, preço ainda, o OBV não rompeu ainda, o topo anterior e o preço já rompeu. Pode ser uma divergência com o indicador, tá? Então, se o analista se detiver a ficar rastreando, que é o que eu faço semanalmente, tu vais encontrar muitos casos de livro que tu pode... ó, aqui já até rompeu o topo anterior, que é esse aqui, ó, pelo OBV. Tá? Então a gente está aqui, ó. Olha o topo anterior onde está. Olha onde está o preço. Olha onde está aqui o topo anterior e olha onde está o preço. Tá? E esse aqui foi o fundo. Isso é um acúmulo de volume, tá? Que pode estar demonstrando que níveis mais altos podem ser testados. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse indicador e da maneira como abordamos ele. Se você tem alguma sugestão referente à metodologia para passar o conteúdo ou referente a qualquer indicador que queira seja abordado nessa série, por favor, fique à vontade, comenta aí, compartilha, chama os amigos que estão operando para conhecer um pouco, estudar um pouco mais, que o conhecimento nunca é demais. E aqui a gente tem o intuito apenas de compartilhar um pouco do que a gente sabe. Tá ok? Espero que todos tenham gostado. Até uma próxima. Um forte abraço.